Vamos lá, então. O primeiro designer do mundo, o primeiro aviador do mundo, o primeiro carro do mundo, mas o primeiro repórter do mundo é você, Luiz Fabiani, que você é um monstro, que por sinal, eu não sabia que você era tão bom assim, filho. Obrigado. Não, mas não é só bom como repórter, você é bom como pessoa. Que honra. Porque eu já vivi com muito repórter pé de chinelo, orelhudo, invejoso, que derruba os outros. Você não. Você é um bom menino, você é um profissional decente e que eu tenho a honra de ser seu amigo hoje e você, meu amigo. Conta pra mim, do Corinthians, o que tá acontecendo com o time do povo. A recíproca é verdadeira, Craque Neto. Não sou só seu amigo, sou seu fã. E me defenda, hein? Sou seu fã, me pode defenda, deixar. galera. Mas a parte de não puxar o tapete dos outros repórteres, é bom o Paulo do Vale ficar esperto, porque daqui a pouco eu tô tomando lugar dele aqui, tá? Tô me articulando pra São isso, Paulo? Conversando com umas lideranças aí. Espere por novidades. O São Paulo que tá me fazendo vestibular pra eu chegar no Corinthians. Mas a liderança não pode ser Pedro Martelli, Bruno Migliozzi, né? Senão você vai quebrar. Né? Você tem que ter uma liderança diferente, né? Vou cuidar dos meninos lá no Rio. Aliás, Craque Neto, eu sei que muito corintiano tá ansioso. Eu vou estar aí no Rio sábado, hein? Vamos fazer alguma coisa? Sair pra jantar? Não, vamos pra Vila Mimosa, irmão. Vambora. Você nunca foi pra Vila Mimosa lá no Rio? Já passei na frente. Delícia, Nunca irmão. entrei. Cara, Pertinho do Maracanã, inclusive, né? Do lado. Vamos pra Vila Mimosa. Vamos lá nos divertir. Vamos conversar com as minas e com os minos também. Vamos pra cima. Porque você deve estar com dinheiro maravilhoso. Porque deve ser uma grana incrível a sua diária, garotinho. Você não tem ideia. Craque, é o seguinte, muita gente ansiosa pra esse jogo de amanhã. Só vou dar entrevista pra Rádio Bandeirantes lá se tiver diária também, teve o Capriotti. Senão, não vou dar. Só com cachê. Exatamente. Muita gente ansiosa pra esse jogo de amanhã, muitos corintianos ansiosos. O que eu trago aqui, inclusive vou pedir pro nosso Twitter trazer pra tela pra gente ilustrar. O que é Twitter? O que é Twitter pra quem tá em casa, pra pessoas que às vezes é leiga? O que é Twitter? O switcher é um verbo em inglês que diz respeito à troca. Então o nosso switcher é o cara que faz a troca na imagem que você tá vendo no YouTube da Rádio Bandeirantes Oficial. Seja das câmeras que estão posicionadas aqui no estúdio. Não, cuidado. 6h30 ainda. Tá na tela de vocês aí o retrospecto histórico dos jogos entre Corinthians e Vasco. São 129 partidas disputadas entre as duas equipes centenárias do futebol brasileiro, e o Corinthians com ampla vantagem. São 57 vitórias, 36 empates e 36 vitórias do Vasco da Gama. Não só isso, a gente traz para a tela também. De novo. São 129 partidas disputadas entre as equipes, considerando amistosos, com 57 vitórias do Corinthians, 36 empates e 36 vitórias do Vasco da Gama, portanto, uma vantagem larga. Quando que é a Mega Sena? 31 de dezembro da virada. Tô com o meu jogo aqui, inclusive. Vou fazer esse jogo aqui, ó. Tem que fazer. Aposta, então, na vitória do Corinthians amanhã, que o retrospecto histórico joga a favor do Alvinegro. A gente traz pra tela também os principais artilheiros desse clássico. Quantos números são a Mega Sena? Todos os tempos. São 6 números. 6 números. 6 números. Você joga o 10, o 19, o 90? Não, já fiz o jogo aqui pra Mega Sena. Só nisso aí que você falou, eu já fiz. O jogador que mais marcou no clássico entre Corinthians e Vasco na história... Eu nunca fiz gol contra o Vasco. Nunca vestindo a camisa do Corinthians, a gente pesquisou aqui, de fato nunca fez. O maior artilheiro da história do confronto entre Corinthians e Vasco, pelo lado do Corinthians, que fique claro, está no atual elenco. Ángel Romero, com 5 gols marcados diante do Vasco. Lembro dos 5, porque foram em 2 jogos diferentes. Um em 2018, em Brasília, o Corinthians vence o jogo por 4-1. E outro em 2023, Corinthians e Vasco, gente. 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. O Vasco na zona, o Corinthians fora. Se o Vasco vence aquele jogo, o Vasco passa o Corinthians e joga o Corinthians pra zona, faltando 2 rodadas. O Romero marca 2 gols na vitória do Corinthians por 4-2 e salva o Corinthians aquela ocasião. Não foi só aí, não. Ele salvou contra o Grêmio. Ele marcou 8 gols. Ele salvou contra o Cuiabá. Sabe quem marcou? Você tá louco, irmão? Sempre menciona. Se não fosse ele, o Corinthians estaria na 2ª divisão. Até hoje. Por isso que é injusto o que fazem com ele. E você sempre menciona sobre as vendas que o Duílio fez com a base. Vou falar pra vocês, só pra vocês. Tá o Pedro, Luiz Fabiani, Paulo do Vale e você. Nós 5. Se eu ganhar a Mega Sena da virada, 6, eu vou ficar com 80% do prêmio. 5% do pra cada um. Que é isso. Tá todo mundo aposentado aqui já. Não, então. Esquece. E os números, pra vocês saberem, passa aí pra vocês verem.
Passa pra vocês aí. Mas não precisa falar os números. E aí? E esses são os dados históricos. Você estava lembrando, você sempre menciona no programa da Band, nos Donos da Bola da Band, sobre as vendas que o Duílio fez com a base, né? Nesse jogo do 4-2, que o Romero marca 2 gols, quem marca o gol da virada foi o Gabriel Moscardo. Eu lembro. Num chutaço de fora da área. E aí o Corinthians vende ele logo em seguida por 20 milhões de euros pro Paris Saint-Germain. E quem sabe o Gabriel Moscardo não seria até hoje uma peça importante nesse Talvez se ficasse 3 anos, teria uma carreira melhor do que tá tendo agora em relação ao que aconteceu com ele de ir pro Paris Saint-Germain. Hoje tá no Braga, de Portugal, emprestado. A gente traz todo esse retrospecto histórico para tentar contextualizar um pouco desse Corinthians e Vasco da manhã. Agora no factual, o último treino do Corinthians pro jogo foi hoje, mas a nossa apuração é a seguinte: o Dorival não sinalizou sequer aos atletas qual vai ser a escalação da partida, quais serão os 11, porque foi somente um treino do Corinthians com o elenco completo desde a semifinal contra o Cruzeiro. Eu vou dar o time. Que informação ou opinião? Não, é informação. Opinião. Hugo. Bota aí depois aí, o Alê. E depois você bota amanhã aí. Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, Maicon, Breno Bidon e Garro, Vitinho e Memphis. Ou Yuri Alberto, se ele tiver em condições. E a informação é a seguinte: nem Yuri nem Memphis foram a campo no treino de hoje, mas não preocupam a comissão. Isso estava no cronograma da comissão técnica do Corinthians, de preservar a situação física dos dois atletas, não forçar, mas tê-los os 90 minutos no jogo contra o Vasco. A dúvida nos 11 tá quanto à presença ou não do Garro, até porque o Garro foi preterido nos jogos contra o Cruzeiro. É bem verdade que é um jogo de características diferentes, porque o Corinthians jogou muito mais recuado e contra o Vasco a tendência é que proponha mais o jogo, e aí o Garro vira uma peça fundamental. Sabe o que eu falo sobre isso quando eu era jogador? E agora como comentarista também e apresentador, que eu ganhei o troféu. Obrigado ao Nunes, obrigado a Aninha, obrigado ao Vagnão, obrigado à CESP, obrigado de vocês terem votado em mim. Porque é muito legal você ganhar um prêmio tão importante como o prêmio da CESP. É assim, ó, quando você joga em casa, a não ser se você é um time muito medíocre, você fica muito na expectativa da espera. Você acha que alguém consegue jogar no Corinthians, na Neoquímica Arena, e ficar lá atrás? Impossível, né? É impossível. O que tem que entender é como jogar. Como os laterais descem, quem cobre os laterais, como fazer isso, como os zagueiros entenderem isso. Vocês viram o jogo contra o Cruzeiro? Que estava 2-0, depois foi 2-1. Você viu quem estava jogando quase de volante de meia direita? André Ramalho e Gustavo Henrique. Não dá pra jogar assim 90 minutos. E aí as circunstâncias do jogo. Vocês viram que o Matheus Pereira jogou muito o primeiro tempo? O segundo tempo ele não pegou na bola. Porque o Corinthians estava lá em cima, sufocando. E aí é uma questão de que as pessoas não entendem na questão tática. E da questão de como estar o jogo. Então eu vou falar outra coisa pra vocês. Todo mundo tá matando o Gabigol, não tá? Claro. Sabe quantos pênaltis o Gabigol bateu daquele jeito e fez? A maioria. 53 é o número. A maioria, ele nunca deu estouradão, ele nunca chutou no alto, ele sempre cruzou, ele sempre foi andando e sempre olhou o goleiro. O que arrebentou com ele? Na última hora que ele vai bater pra tirar o Hugo não saiu. E o Hugo arrebentou com ele. Não é que ele foi despreciante. Não é isso. Pra mim, eu que joguei e fui batedor de pênalti. Você perguntar pra mim, você vai bater desse jeito? Eu não bateria. Mas ele sempre bateu assim. Se ele bate de uma forma diferente e chuta forte, o que a imprensa ia falar? Os comentaristas? Nunca bateu assim. Nunca bateu assim. Sempre bateu olhando o goleiro. Por que ele deslocou o goleiro? Eu vi uma Olha análise, que injustiça craque, depois eu te mostro, mas como o Hugo vai diferente entre os pênaltis. Na maioria dos pênaltis, primeiro ele dá um passinho pro lado que ele não vai pular e troca. Contra o Gabigol, ele já dá um passinho à frente pro lado que ele vai pular, o Gabigol acha que ele vai trocar e ele não troca. É que ele é mascarado, egocêntrico, não dá entrevista pra ninguém, é uma perna danada mesmo. E aí, quem não gosta dele usa desse tipo de coisa. Meu irmão, ele sempre bateu o pênalti assim, ele nunca bateu de diferente.
É só pegar. Eu ia botar os 20 gols dele hoje, mas eu não quis. Por quê? Porque não dá entrevista, porque não... Então, meu irmão, pau que dá em Chico, dá em Francisco.